Boas! Que tal utilizar uma imagem para filtrar os dados de uma tabela? Vamos a isso? Até já! Olá, bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar como é que podes utilizar uma imagem para filtrar uma tabela. Ou seja, basicamente em vez de utilizarmos os slicers, que é um comando extremamente interessante, ou seja, a segmentação de dados, em que podes utilizar os botões para filtrar a tabela, mas se quiseres fazer algo um bocadinho mais interessante em termos de estética ou em termos de aspecto visual, porque não utilizar uma imagem para filtrar então os dados da tabela. Então é isso que nós vamos ver agora neste tutorial já a seguir. Vamos passar para o Excel para eu te mostrar como é que isto se faz. Muito bem, então já estou aqui no fecheiro que vou utilizar para este tutorial, chama-se Slicers Base. Na verdade o objeto chama-se segmentação de dados, mas em inglês chama-se Slicers e eu acho que o nome é muito mais interessante em inglês, confesso. E basicamente temos então aqui uma tabela e esta tabela já é o objeto tabela, mas se por acaso tiveres um intervalo e quiseres começar por convertê-lo em tabela, basta então acederes aqui ao menu inserir, escolhes a opção tabela, é solicitado o intervalo de dados e pergunta-te se queres ter cabeçalhos, dizes ok e confirmas e tens o objeto como tabela. O que significa que quando temos uma tabela, na estrutura da tabela temos esta opção, extremamente interessante, atenção, nada contra os slicers, acho que é uma ferramenta bastante interessante e das melhores coisas que vieram para o Excel com o objeto tabelas, o que significa que se clicarmos então no nosso botão de inserir os dados de segmentação, temos aqui todos os campos que podemos utilizar da nossa tabela e neste caso, por exemplo, eu quero então utilizar o campo loja, confirmo e tenho então uma segmentação de dados para poder filtrar a nossa tabela em função deste campo. Ou seja, eu vou colocar aqui o meu objeto cá em cima, vou utilizar a tecla Alt para poder arrastar os dados e tê-los mais ou menos arrumados e, por exemplo, vou colocar aqui, são 4 lojas, deixa-me lá ver se preciso aqui de um bocadinho mais de espaço, se calhar mais um bocadinho de espaço e vou então puxar aqui o meu objeto para baixo para poder ter então aqui os meus dados, o que significa que nesta segmentação de dados, mais uma vez, super interessante, podemos colocar aqui um aspecto visual parecido com a nossa tabela. Podemos então clicar na loja e estamos a filtrar o campo loja, ok? Por isso, esta solução é extremamente interessante, mas imagina que queres criar um dashboard ou um mapa que seja um bocadinho mais apelativo. Então aquilo que eu vou fazer é utilizar uma imagem, a mesma lógica que tenho para a loja, por isso vou ter uma imagem com uma fotografia de cada cidade, podemos dizer assim, e basicamente quero filtrar carregando nesse botãozinho da imagem para os meus dados. Por isso, vamos fazer aqui uma analogia entre uma segmentação de dados normal e uma segmentação de dados personalizada, basicamente, ok? Então, vou criar uma nova folha, porque vou ter então aqui nesta nova folha um novo relatório completamente diferente e aqui só tenho estes dados para poderes ver a analogia e a comparação entre um e outro. Então, eu vou aproveitar esta parte, copy, vou copiar o cabeçalho e vou colocar o cabeçalho, sei lá, por exemplo aqui, e vou colar apenas os valores, porque vou apresentar aqui os dados com um estilo de célula, vou aplicar aqui um estilo de célula e vou esticar aqui um pouco os meus valores. E em primeiro lugar o que eu preciso fazer é filtrar a minha base de dados, ou seja, filtrar a minha tabela. Por isso vou utilizar a função filtrar. Filtrar, ok? Tenho a minha matriz é a minha tabela que se chama lojas, que é o nome que eu tenho para a minha tabela, e eu quero filtrar a minha base de dados das lojas quando o campo da loja, ou seja, quando a tabela lojas e o campo loja for igual a um valor que eu vou colocar para já, pode ser aqui em baixo, na célula A20, ok? Esta célula vai acabar por não se ver, por isso, basicamente, eu vou colocar aqui então, e se eu colocar então Lisboa, por exemplo, agora sim já posso esticar a minha tabela para poder ver tudo e tenho então os meus valores todos e vou só colocar aqui este intervalo em moeda, ok? E caso venha a ter mais dados na minha tabela, vou só pegar aqui nestes valores, pincel de formatação e colocar a formatação um bocadinho mais em baixo porque como sabes, arranjos dinâmicos não passam a formatação. Ok, então significa que se eu colocar aqui
Porto, por exemplo, eu tenho os meus dados filtrados com Porto. E uma das situações mais habituais que nós podemos utilizar para fazer este filtro é uma validação de dados também, como é óbvio. Ou seja, se eu clicar numa listinha e escolher a minha loja, posso escolher a loja de uma forma dinâmica e tenho os meus dados filtrados. Mas eu quero uma imagem e por isso vou inserir aqui umas imagens que eu tenho preparadas para o tutorial, aliás, e neste caso vou inserir então umas imagens e vou inserir então através deste dispositivo e vou só aceder aqui à pasta do meu tutorial. Ok, e vou então colocar aqui as imagens e tenho então aqui uma série de imagens, ou seja, Coimbra, Faro, Lisboa e Porto. Por isso vou selecionar logo todas e vou inseri-las todas de uma vez e tenho então as 4 imagens, todas elas colocadas aqui, ok? Então, esta primeira imagem é a imagem do Porto, eu vou só preparar as imagens para ficarem com um aspecto um bocadinho interessante e muito simples, também te posso explicar como é que faz isto, podes recortar a imagem e recortá-la com uma proporção, 1 por 1 e ok para confirmar ou recortar para confirmar e temos então a primeira imagem, a segunda imagem mesma lógica, proporção 1 por 1, recortar para confirmar, terceira imagem, recortar com proporção 1 por 1, ok? E confirmo e depois quarta imagem, recortar proporção 1 por 1 e confirmo. Agora, todas estas imagens, vou selecioná-las todas com a tecla Shift e vou colocá-las todas com a mesma dimensão, 2,5, talvez, ok. Parece-me mais ou menos adequado para ter uma imagenzinha para cada cidade e todas elas com o mesmo tamanho, o mesmo aspecto e, por que não, vou colocar aqui um border, muito grande, vou só anular, se calhar vamos colocar aqui um limite um bocadinho mais fino e temos então aqui basicamente as imagens como se fossem botões, ok? Mas o efeito que aplicas é aquele que quiseres, podes colocar uma sombra, um efeito, aquilo que achares mais conveniente. Então, eu vou colocar as minhas imagens aqui, por isso vou começar com Lisboa, por exemplo, vou tentar ganhar aqui um bocadinho mais de espaço, Lisboa, a seguir vou pôr o Porto, a ordem também é aquela que quiseres, como é óbvio, Coimbra e Faro. Se calhar vou pô-las um bocadinho mais pequenas, para elas caberem todas aqui, 2,5, 2, ok, pronto, então Lisboa, Porto, Coimbra e Faro, ok? E tenho aqui a indicação da minha célula Lisboa para poder alterar, mas vou então só distribuir e alinhar as minhas imagens, alinhar todas pelo centro e distribuí-las todas na vertical para ficar com isto arrumadinho, à maneira e basicamente aquilo que eu pretendo já está a nível da estrutura definido. Bom, então agora como é que nós fazemos com que a função filtrar, que está a ir buscar este valor aqui, à célula A20, como é que nós fazemos uma interação clicando no botão, se calhar vou só puxá-las mais um bocadinho para cima, ok, agora sim. Então, como é que eu clico nesta imagem para poder alterar o valor aqui e basicamente alterar o filtro? VBA, por exemplo, ok? Então, vou aceder ao menu Programador, Visual Basic e basicamente vou inserir aqui um módulo e neste módulo vou criar então 4 rotinas. Que rotinas é que vão ser essas? Uma para Lisboa, outra para Porto, outra para Coimbra e outra para Faro, ok? Então, claro que estamos aqui a falar numa situação em que tens especificamente alguns produtos que são sempre fixos, são sempre os mesmos e não algo que vá mudar muitas vezes, ok? E por isso eu vou criar então aqui a primeira rotina, sub Lisboa, porque não? E esta primeira rotina vai ser basicamente o seguinte, range e no intervalo da célula A20 eu vou colocar o valor value igual a Lisboa, com maiúsculas, ok? E é só isto. O que vai acontecer é,
esta rotina só vai colocar o valor de Lisboa ali embaixo naquela célula. Então repara, se fizeres a mesma lógica, criares outra rotina a dizer Porto, em que mudas aqui o valor para Porto, e vou fazer exatamente o mesmo para Coimbra e Faro, Coimbra, e esta rotina Faro, ok? Já está o VBA feito, ok? Só estamos a atribuir um valor a uma célula que é aquilo que a função filtrar precisa. Se eu fechar então o VBA, o que é que eu tenho que fazer agora? Associar a cada imagem a rotina certa. Botão direito do rato sobre a primeira imagem Lisboa, atribuir macro, e a macro que eu vou atribuir é Lisboa. Ok. Segunda imagem, Porto. Botão direito do rato, atribuir macro, a segunda rotina, Porto. Ok. Terceira imagem, esta é de Coimbra, atribuir macro, Coimbra. E por último, basicamente, vou ter então a macro para Faro. Ok. Então, se quiseres, porque isto é um dashboard e a ideia é ser algo estético, mais estético, obviamente podes colocar aqui esta célula com o fundo branco ou eventualmente a letra branca para não se notar. O que eu vou fazer é colocar aqui, por exemplo, um fundo para poder destacar aqui os meus dados. Significa que esta palavra Lisboa também posso colocar a letra a branco para não se notar, ou seja, ela está ali, mas praticamente ninguém repara que está aqui. E se eu colocar então mais uma vez o menu ver e colocar ou retirar as linhas de grelha, tenho então o meu dashboard com aquilo que eu pretendo. Basicamente, vamos clicar em Porto, temos a loja do Porto filtrada, clico em Coimbra, vamos esticar aqui um bocadinho para se ver Coimbra, e clico em Faro e tenho então a loja de Faro, ok? Então é uma boa técnica para poderes utilizar uma imagem. Claro que podes utilizar sempre o slicer, podes utilizar a validação de dados com a lista, mas se quiseres um bocadinho ou algo um bocadinho mais interessante do ponto de vista gráfico, por que não utilizares uma imagem? Aí está. Então, mais um tutorial que terminei. Este hoje para te mostrar um bocadinho algumas lógicas em termos de tabelas, imagens, VBA, super importante, para criares um dashboard super simples. E acho que consegues facilmente aplicar este conceito em qualquer circunstância. Podes criar uma imagem para cada campo, por exemplo, basta atribuir o valor e carregares esses dados com o VBA. Então, espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like. Se ainda não subscreveste o canal, não sei o que estás à espera, mas clica para subscreveres e teres acesso às últimas novidades do nosso canal. E não te esqueças que eu também tenho este artigo disponível no site, onde podes ver passo a passo como podes executar este processo. E também tens os fecheiros para poderes acompanhar, por isso vais conseguir com certeza fazer este tipo de relatório ou este tipo de dashboard à tua vontade para os teus dados. Por isso, espero ver-te então no próximo tutorial. Até lá!